Oi, pessoal, tudo bem? Tô trazendo um tema hoje que é bastante atual, bastante importante e tem ocorrido cada vez mais nas escolas, entre os adolescentes, não só entre os adolescentes, como em adultos também ocorre, e não só nas escolas, né? Ocorre com vizinhos, com pessoas próximas, em famílias. E a gente tem uma visão muito delicada, né, do que acontece. Às vezes a gente não sabe o que acontece, quais são as consequências de quem sofre bullying por muito tempo e o que isso pode acarretar na vida da pessoa futuramente, até mesmo no momento que ela tá passando por aquele bullying. E acho extremamente importante a gente trabalhar, trazer essas questões, né? Quanto mais pessoas estarem informadas, né? Estiverem informadas sobre como a gente pode entender o que é o bullying, entender como ele acontece, com quem ele acontece, por que acontece, quais são as consequências dele. Eu acredito sempre nessa força da informação, da gente compartilhar a informação. Então, o que é o bullying, né? O que é isso que a gente tem, que é um tema tão atual que as pessoas também muitas vezes falam, ah, isso é bullying, isso é bullying. O que é o bullying, né? O bullying em si, ele se caracteriza por uma série de agressões verbais, né, psicológicas, moral e física, repetidamente contra uma pessoa, né? Esses atos de violência, né, física e psicológica, ele traz muita intimidação, traz humilhação, né? Principalmente porque ele é feito de uma forma repetitiva, né? Uma forma que ele agride essa pessoa, a pessoa que sofre o bullying, ela vai se cansando, né? Por ser repetitivo, ela vai se cansando de estar em contato com aquilo todo dia e ela vai se fechando no mundo dela e aceitando aquilo cada vez mais. E muitas vezes acontece sempre de uma pessoa, né? Com outra pessoa, ele acontece em pares, né? Acontece com o agressor, que nós chamamos de bullying, contra a vítima, ou em grupos, né? Em grandes grupos de pessoas que se unem para atacar uma vítima, né? Então, eles são, o que é importante a gente saber, que são atos repetidos aos alvos constantemente e seguem um padrão, né? É isso que é importante a gente saber. E esse bullying, que acho que eu preciso muito levantar, né, essa questão, que a sua prática constante, ela pode ter consequências muito importantes para a saúde da pessoa que sofre isso, né? Principalmente transtornos de ansiedade, transtornos como a depressão, né? Muitas questões relacionadas à baixa autoestima, à baixa autoconfiança que a pessoa não consegue desenvolver, né, na sua vida. A pessoa que sofre bullying, ela leva essas consequências, essas cicatrizes desses atos, né, dessa dor que ela leva, é uma dor muito grande para quem sofre o bullying, né, para quem passa por isso, por um longo período de tempo. E muitas vezes na vida dela, ela pode começar a se prejudicar por ter comportamentos baseados a não ter confiança em si mesma, não ter mais autoestima e não conseguir identificar que isso vem do bullying que ela sofreu ou na infância ou na adolescência, né? Por quê? O buller, como a gente chama, né, a pessoa que faz esses atos, né, de bullying, ele provoca nessa pessoa algo que vai tirando dela essa autoconfiança, essa autossegurança, né? Como esses ataques são repetidos, a pessoa vai criando um trauma dentro dela, né? Vai criando uma cicatriz profunda, né? E existem muitas formas de bullying, né? Então, a pessoa ela vai se auto-rejeitando, ela vai não confiando nela mesma. Muitas vezes, por ela não conseguir se defender do bullying, ela acha que ela é culpada por isso. Ela acha que as pessoas fazem o bullying com ela
porque ela realmente é uma pessoa ruim, né? Ela não para se questionar, ainda mais na infância, né? Quando a gente não tem nem como desenvolver esse tipo de questionamento, por que estão fazendo isso com ela, né? Por que ela foi a escolhida ali, né? E o bullying, ele é sempre a gente, né, repara assim que a maioria das pessoas que passam pelo bullying são pessoas mais sensíveis, pessoas que são tímidas, pessoas que se acanham, né, quando a pessoa vem fazer algum tipo de agressão, pessoas que geralmente têm empatia pela dor, né? Pessoas que tentam compreender por que tá se fazendo aquilo, mas não conseguem chegar numa compreensão. Então são pessoas que já são mais sensíveis, né? Pessoas que são mais tímidas, que são mais passivas de agressividade das outras pessoas, que acabam por sofrer o bullying, né? Então isso é algo que a gente precisa prestar bastante atenção, né? Tanto nesse perfil do agressor, quanto no perfil da pessoa que é agredida e também dos espectadores, né? Porque o bullying, ele acontece num tripé, né? Como que é esse tripé do bullying? Ele precisa da vítima, ele precisa do buller, que é o abusador, né? A pessoa que vai machucar, que tem esse ato intencional de machucar a pessoa, e ele precisa dos espectadores, né? Quem vai assistir essa prática do bullying. E esses espectadores, né, pode ser na escola, quando a gente tá falando de escola, são os outros coleguinhas, né? Quando a gente tá falando de vizinhos, eles são outros vizinhos, no trabalho, são pessoas do trabalho, né? O bullying ele acontece em várias situações, não só na escola, né? Então, esses espectadores, essas pessoas que assistem passivamente ou que muitas vezes acabam participando, né, soltando um xingamento aqui ou ajudando a fazer uma agressão ali, ajudam esse bullying a praticar o bullying, elas são extremamente importantes nesse tripé dessa dinâmica, né? Porque quem pratica o bullying, né, o buller, ele precisa desse olhar, da atenção, do humilhar, né? Ele precisa entender e sentir que ele está humilhando, que ele está tendo essa atenção através desse ato dele de machucar o outro. Então, esse espectador, quando ele tá ali assistindo esse buller abusar, né, da vítima, ele está reforçando o comportamento desse abusador para com essa pessoa que está sofrendo, né? Ele reforça o comportamento dessa pessoa quando ele não fala nada, né? Quando ele silencia. Muitas vezes ele silencia por medo de que isso aconteça com ele, né? De que isso vire, que esses ataques virem para ele, né? Muitas vezes a pessoa também gosta e não tem coragem de atacar, mas também gostaria de estar atacando, também tem essa agressividade passiva dentro dela, né? Então é muito importante observar isso, né? Como é que se mantém esse bullying dentro dessa situação. E é importante a gente ver quais são os perfis, né, dessas pessoas que sofrem e o perfil das pessoas que atacam, né? Então, o perfil da pessoa que pratica o bullying, geralmente, são crianças que não aprenderam as questões de cidadania, questões de empatia com os pais, ou pessoas que não desenvolveram mesmo empatia, que têm, de repente, um transtorno de personalidade narcisista, né? Ou muitas vezes tem um transtorno de personalidade borderline, né? Que já tem uma agressividade aí bastante acentuada. São crianças que muitas vezes não apresentam limites, né? Quando a gente fala de limite, é muito importante a gente ver aonde chega a falta de limite nas escolas ou nos adolescentes ou até mesmo na vida adulta, né? Uma criança que não teve limite na vida adulta, ela também não vai ter, né? São aquelas pessoas que passam no trânsito, que machucam, que chutam o seu carro, que quebram um espelho, né? Esses foram os bullers da infância que continuam na vida adulta, que praticam isso, né, em ambientes de trabalho,
machucando essas pessoas, né? Tentando arranjar defeitos, trazendo, fazendo com que características pessoais se tornem defeitos, né? É importante não falar defeitos, trazer características pessoais diferentes que se tornam defeitos aos olhos desses bullers, né? É muito importante acentuar isso, né? Então, entender como é, né, esse perfil desse buller, dessa pessoa, né, que tá fazendo isso, que são crianças que não tiveram limite, né, que não são impostos pelos responsáveis muitas vezes, né, e infelizmente muitas vezes nas escolas acontece que isso também pode passar, né, para alguns professores que entram ali de repente, né, naquela onda ali de alunos também. Então isso é muito sutil. Existem muitos casos que isso acontece e os professores não dão essa devida atenção, né? Então a gente tem que ficar muito atento com essa dinâmica escolar, né? Incentivar sempre os filhos a contarem mesmo o que está acontecendo na escola, incentivar a ter essa comunicação com os pais, para que os pais possam agir, para que essa criança não venha a sofrer consequências mais para frente desse bullying, né? Então, essa pessoa que tem esse perfil abusador, ele tá sempre querendo ter bastante popularidade, né? É uma pessoa que tem um ego muito fraco, né? Uma pessoa que tá sempre projetando o seu ego em outras pessoas, né? Aquilo que ele vê no outro como força e que ele não tem dentro dele, ele precisa colocar em uma certa exposição para que aquela pessoa seja machucada e que ele não seja visto que ele é o fraco, né? Então ele coloca essa pessoa, ele pega alguma característica que ele consegue identificar, que ele pode fazer esse tirar o sarro, né? Que ele possa fazer repetidamente esse abuso com essa pessoa, para que as outras pessoas não enxerguem que ele é o fraco, que ele tem problemas, que ele tem uma disfunção emocional, né? Muita raiva ali dentro dele que ele não consegue lidar. Então é como se ele expusesse uma pessoa para que ele não seja visto, né? Para que ele fique transparente. Então ele precisa pegar alguém que se torne esse bode expiatório para ele não aparecer como fraco, né? Para não aparecer como ele uma vítima, né? Então isso é muito importante da gente observar, né? Então muitas vezes essas pessoas também que tem esse perfil agressivo, ele não é agressivo somente com a pessoa com quem ele pratica o bullying, né? Ou com o aluno, ou no trabalho, ou com o seu próprio vizinho. Ele é também agressivo com os pais, ele é agressivo também com os professores, ele é agressivo com figuras de autoridade, porque ele não tem limite, ele não respeita, né? Ele não consegue entender qual é o papel do limite, né? Não sente empatia por isso, né? E então ele não aceita ser contrariado, né? Esse é o perfilzão ali do nosso buller, né? Dessa pessoa que faz esse tipo de abuso. E é muito importante que a gente observe isso, né? Os pais também, essa comunicação seja desenvolvida para quê? Para que os pais também possam levar essa pessoa, né? O buller, né? Eu acredito que dentro de todo esse tripé, dessa dinâmica que acontece, é a pessoa principal, né? O que mais precisa cuidar desse lado emocional perante esses três, né? Tanto quanto o espectador, quanto a pessoa que sofreu o bullying, porque ele tá pedindo ali, de uma certa forma, uma ajuda, né? Através da agressividade. A agressividade nos mostra que a pessoa não está bem, né? Que a pessoa precisa também de ajuda e muitas vezes isso precisa ser visto, precisa ser olhado, também não é visto pelos pais, né? Nem sabem que a pessoa faz isso ou que pratica esse tipo de ato. Então a gente precisa incentivar essa ação do olhar dos pais, do olhar dos professores,
para que a gente possa tratar dessas crianças que estão vindo aí, que são o nosso futuro, tratar desses adolescentes, né? E também as pessoas que vêm com essa agressividade na vida adulta, né? Através de terapia, através de cursos de autoconhecimento, estabelecer autoestima, autoconfiança, empatia, né? Sempre há tempo para mudar, quando a gente pode mudar, né? Quando a gente consegue mudar. Então, como eu falei sobre esse tripé, esses espectadores, eles são muito importantes, né? Porque essa plateia que tá ali aplaudindo essas pessoas a ter esse tipo de realização, esse tipo de ato, eles estão presentes no momento da agressão. E não fazer nada para evitar é estar de acordo também com essa agressão, né? É uma agressão passiva, eles incentivam essa ação. Então, mais uma vez, é importantíssimo que os pais saibam o que está acontecendo para que isso possa ser visto e remediado, né? E existem também as pessoas que não têm esse perfil agressivo. É importante colocar, né? Existem as crianças que não têm esse perfil agressivo, mas que têm uma agressividade circunstancial, né? Que ela tá ali por devido a alguma coisa que tá acontecendo na casa dela naquele momento, ou uma separação dos pais que ela não tá sabendo aceitar, ou um namorado da mãe que não tá sabendo aceitar, ou um luto, ou alguma perda, né? Algo que tá machucando ela e que ela não tá sabendo lidar com aquelas emoções naquele momento, então ela precisa mais uma vez colocar para fora, né? Ela precisa lidar com essas emoções de alguma forma, então ela acaba atacando uma outra pessoa várias vezes para que ela possa se realizar com aquela raiva, né? Por isso que é muito importante a gente aprender a lidar com as emoções, para que a gente não leve isso para outras pessoas, para que a gente não traumatize outras pessoas, né? Não machuque, né? Então existe também esse bullying que é de circunstância, quando a pessoa tá passando por algum motivo, né? Por alguma situação delicada na sua casa, que ela passa também a agredir as pessoas, né? E tem o bullying também, que é interessante, né? A gente vê como a agressividade, ela gera mais agressividade, que é a pessoa que sempre foi atacada, né? A pessoa que sempre foi machucada, que muitas vezes, né, ela responde de uma forma para se defender, então ela começa a ficar também agressiva. Ela começa também querer machucar como uma forma de defesa, porque ela não aguenta mais aquilo, né? Ela não suporta mais ser machucada. Então ela também começa a ficar agressiva para se defender e ela começa a fazer o bullying com as outras pessoas. É uma forma de defesa psíquica que ela estabelece para ela poder se salvar daquela situação, né? Então, a sociedade que tem o buller gera o buller, né? É um looping. É importante a gente observar isso, né? Então, quem são as vítimas, né, dessa ação, desse bullying? Quem são essas pessoas que sofrem, né? Então, são pessoas que são mais quietas, como eu falei, são pessoas mais inseguras ou ansiosas, que muitas vezes por causa ou do peso, ou por ser magro demais, ou por ser gordo demais, ou por ser gordinho, ou por ser magrinho, né? Independe, né? Muitas vezes por deficiências, pela forma de se vestir, por causa da voz, pela forma como a pessoa pensa naquele momento. São inúmeros fatores, né? São diversos fatores que podem levar a pessoa vir a sofrer o bullying, mas que são pessoas que se mostram num perfil muito indefeso, né? Pessoas que aceitam passivamente, né? Que não querem entrar em conflito com aquilo que está acontecendo naquele momento e que tem muitas vezes dificuldade de relacionamento e dificuldade principalmente de entrar em atrito para se defender, né? A pessoa, ela acredita que ela ser boa, que ela ser se não se machucar, não entrar em atrito, né? Vai ser algo bom que ela vai fazer. E nem sempre isso é verdade, né?
Nem sempre ela manter uma atitude passiva em relação a isso pode defender ela naquele momento, né? Isso é muito importante a gente ver. Importante para os pais, né, para crianças que estão em escola, perceber qual é o comportamento que essa criança tem, né? O que está acontecendo? A criança não quer mais ir na escola, a criança não quer chegar perto mais daquele amiguinho, ela tem medo, né? Ela está desenvolvendo sinais que ela está mostrando que ela não quer ir para a escola, ela não tem mais vontade de ir, ela começa a ficar ansiosa, ou ela começa a chorar, começa a emitir comportamentos de não querer estar ali naquele ambiente, né? Ou a criança pede para mudar de escola, os pais falam: não, não quero, vai continuar na mesma escola. Muitas vezes ela tá passando por esse bullying, ela também não sabe falar sobre isso, né? Começa a apresentar baixo rendimento escolar, a pessoa começa a ficar isolada, porque o bullying também isola, né? Existem alguns tipos de bullying que fazem essa questão de rejeição, né? Todo bullying, ele tem agressão. Nem toda agressão é bullying, mas todo bullying ele tem agressão. Então, tem vários tipos de bullying. Tem o bullying de violência psicológica, tem o bullying de violência física, tem o bullying de violência moral. Hoje em dia tem o cyberbullying, né, que nós conhecemos. Então, é muito importante que a gente conheça isso, né? Que tipos de bullying são esses? Por exemplo, o bullying verbal, ele é um bullying que ele vem com xingamentos, com apelidos, com coisas que a pessoa fala pra machucar mesmo, né? Aqueles apelidos que a pessoa fala, né? Pega ali de repente alguma característica da pessoa e coloca aquilo, né? Fica toda hora repetindo, né? Sobre aquilo. Isso é um bullying verbal. Bullying escritos, né, como desenhos, as pessoas desenham alguma característica da pessoa, cartinha, cartões que passam a ser bastante humilhantes, né? A pessoa sabe que tá passando, que é dela que estão falando e as pessoas continuam fazendo, né? Continuam escrevendo, colocando na lousa, às vezes da escola, desenham a pessoa na lousa, né? Desenham alguma característica da pessoa, colocam um nome, picham na escola, né? Então, esse também é um bullying bastante importante. O bullying material, que é o bullying onde as pessoas quebram as coisas da pessoa, a pessoa sofre ataques, né, sobre as suas coisas, mochila, atacam mochila, atacam papelzinho, atacam aviãozinho no meio da aula, tiram coisas em cima da pessoa, tiram água, tiram comida. Então, esse é o bullying material, quando deterioram as coisas da pessoa, né? Ou material de escola, ou no trabalho também, muitas vezes acontece isso, né? Ou vizinhos que batem, né? Estragam o carro, ou fazem alguma coisa, né? Para cachorro. Existem muitos tipos de bullying, né? Bullying moral, que é difamação sobre a pessoa, né? Sobre as coisas que ela tá fazendo, calúnias, boatos sobre o que ela tá fazendo, né? Então a pessoa ela vai se fechando cada vez mais e vai ficando com cada vez mais baixa autoestima, né? Com muita falta de segurança, né? E o cyberbullying, né, que a gente tem hoje em dia aí, que tem se tornado cada vez mais uma forma que se espalha muito rapidamente, né, realizada na internet, e que as pessoas atacam, né, as pessoas simplesmente por nada ou por terem uma força por trás da tela, que elas acham que têm o direito de falarem o que quiserem, né? Então, pelo anonimato dos agressores, isso se torna um pouco pior, né? De se descobrir quem é. Hoje em dia a gente já tem muitas facilidades para descobrir, mas a gente tem passado por esse processo, né? Então, tem várias formas desse cyberbullying acontecer, né? Então, as pessoas tiram foto, por exemplo, na aula e aí postam a foto dessa pessoa na aula e fazem desenho
em cima do rosto da pessoa, fazem por e-mail e espalham pelos grupos do WhatsApp, na escola, no trabalho, né? Se a pessoa veio com uma roupa diferente ou falou alguma coisa diferente, espalham nos grupos de trabalho, espalham no grupo da escola, do WhatsApp, colocam no Facebook, colocam no Instagram, fazem vídeo e colocam no YouTube, né? Fazem stories, fazem reels, né? Fazem tudo que conseguem fazer para que aquilo se propague, e aí isso toma uma dimensão que é muito difícil lidar, né? Porque na escola já é muito, imaginem, né? Na escola já é um ambiente muito difícil de lidar, porque você, né, tem ali 200, né, 300 ou 100 alunos de repente numa mesma turma, ou 50 alunos numa classe, isso pode se espalhar para amigos, né? No trabalho também, numa multinacional, no lugar onde você trabalha. Agora, quando você coloca na internet, isso atinge uma proporção muito grande, e a gente tem muitos casos, né? Inclusive de pessoas que sofreram esse bullying, né? E chegaram a cometer suicídio, porque um dos fatores e as consequências do bullying é o suicídio. Isso a gente tem que ficar muito atento, né? Porque o bullying, ele é um ato de agressão contínuo, e isso fere muito a pessoa, para quem sofre, né? A pessoa às vezes quer fugir desse bullying, quer sumir, quer desaparecer com tudo isso, e a única forma que ela acha para fazer isso é se suicidando, né? O suicídio, dentro da psicologia, é uma das respostas, né, que a gente, nos estudos que nós observamos muito, ele muitas vezes vem como uma resposta para fugir daquela situação, né? Não é porque a pessoa quer se suicidar, mas sim porque ela quer fugir daquela situação, ela quer acabar com aquilo, e ela acha que a melhor forma de fazer isso é acabando, tirando a própria vida, né? Então ela não vê mais solução. Então imagine a proporção que esse cyberbullying toma, né? Quando as pessoas compartilham fotos, né, constrangendo a vítima, compartilham vídeos, né, na aula, a pessoa espirrou, a pessoa compartilha um vídeo da pessoa espirrando e faz uma montagem, coloca a voz. Então é muito dolorido para quem sofre isso, né? Agora, quais são as consequências disso para a pessoa, né? Na vida adulta, no trabalho, quais são as consequências, né? Emocionais, psicológicas, físicas? Existem muitas consequências, né? Que a gente tem que ficar muito atento, porque esse looping, ele fica dentro da pessoa, porque ela leva uma culpa, ela carrega uma culpa enquanto ela não trabalha isso na terapia, né? Ou em cursos de autoconhecimento, e em cursos que trabalhem nessa terapia mais intensiva, ela não consegue lidar com aquilo, ela não consegue lidar com essas emoções, e pode durar uma vida inteira, né? Deixando sequelas para quem sofre desse bullying, né? Então, problemas na autoestima, problemas de autoconfiança, a pessoa não consegue se relacionar, ela não consegue se defender, ela tem problemas para arranjar emprego, ela tem problemas, né, para ter um relacionamento com outra pessoa, para falar o que ela acredita, o que ela gosta. Ela tem ela pode desenvolver transtornos de ansiedade, né? As pessoas que passam por bullying, elas têm muito medo, né, das coisas, elas desenvolvem muita ansiedade, depressão, transtornos fortíssimos de depressão, né? Então, essas são consequências gravíssimas para a vida de alguém, né? Às vezes a gente não tem ideia de que consequências que são essas, né? Porque essas sensações de estresse, de ansiedade e de depressão, né? Essas sensações de medo, para quem tem, né? Para quem vai desenvolver esse transtorno de ansiedade, esse transtorno de depressão, né? Esses transtornos que provêm desse estresse contínuo que vem dos ataques do bullying, quando é muito prolongado, né, eles levam a desenvolver esses quadros, e as pessoas ficam paralisadas nisso, né?
essas são algumas consequências psicológicas, né? A gente tem também as consequências físicas. Tem pessoas que provocam automutilação como uma forma de se liberar daquela dor do bullying, doenças psicossomáticas e, como eu disse anteriormente, o suicídio, né? Tem pessoas que não conseguem lidar com a autoimagem para o resto da vida, não conseguem achar uma coisa boa nelas mesmas, elas não acreditam que elas possam ser boas para o resto da vida, né? Isso é muito forte, isso é muito dolorido. Então, esses problemas podem levar, né, desencadear muitos transtornos mentais que poderiam ter sido parados se aquela criança lá atrás tivesse aprendido a ter um limite. Além disso, para algumas crianças, ela tem uma consequência no atraso do desenvolvimento. A criança ela não consegue se desenvolver, ela começa a ficar mais retraída, mais tímida, ela começa a evitar interagir com as pessoas da sua idade, né? Então também atrapalha no percurso do desenvolvimento da pessoa. Imaginem só quais consequências gravíssimas que tem isso, né? Atrapalhar no desenvolvimento da pessoa. Agora, como é que a gente pode atuar nisso, né? Nós, profissionais, pais, professores, né? Pessoas que estão em volta de pessoas que sofrem o bullying, né? E pessoas que também sofreram o bullying. Bom, as escolas, né, e os pais, eles precisam atuar juntos para que isso seja parado, né? Que esteja um stop aí nessa relação. E é preciso que tenha pessoas, né, professores mais atentos ao que está acontecendo, né? E pais também que desenvolvam a sua comunicação com os filhos para entender por que o comportamento do filho está mudando, o que tem acontecido com ele, como é que ele está na escola, né? Então, os gestores escolares, né, algumas formas de fazer com que isso aconteça, né? Implantar regras contra o bullying na escola, né? Porque criança precisa de limite, né? A gente fala, eu vou bater, eu vou isso aqui. Não, criança precisa de limite. Criança aprende respeito através de limite, a criança aprende através do medo também. A criança precisa de limite, né? Tem uma chargezinha bem interessante também que eu gosto bastante, que ela mostra a criança pedindo um monte de coisa para os pais. Ela fala: o que mais você precisa? Ela, de um não, né? Precisa de um não. A criança precisa do não, ela precisa do limite. Então, as escolas que coloquem regras contra o bullying, que conversem ou escutem sugestões dos alunos em relação a esse assunto, que tragam à tona esse assunto para que os alunos possam falar ou debater nas aulas sobre isso, né? Deixar esse assunto bem ativo, bem vivo na escola, para que todos saibam o que está acontecendo, fazer campanhas dentro da escola, falando sobre o bullying, né? Falando sobre o que está acontecendo, compartilhando informação, interferir diretamente nos grupos onde esse bullying acontece, porque muitas vezes a criança ela não tem como se defender, exibir filmes na escola, né, para poder falar sobre esse tema, trazer bastante informação sobre esse tema, né? E quando a escola identificar, que agir de uma forma que seja delicada, né, mas que seja assertiva para com esses alunos que fazem isso, para com os pais e também os pais de quem sofre, para que isso seja parado, né, para que isso seja extinguido desse comportamento desse aluno, né. E a vítima que passou por isso, né, pelo bullying, como eu falei, né, no comecinho do vídeo, tanto quem sofre o bullying
quanto quem faz o bullying precisa de acompanhamento psicológico, né? Tanto quem faz o bullying tá com esse ego fraco, precisa machucar, precisa punir para que aquilo faça sentido para poder lidar com essa raiva, com essa emoção, tanto quanto quem está sendo machucado, né? Porque ele precisa sentir a sua autoestima fortalecida, ele precisa ter de volta a sua autoconfiança, precisa buscar isso em algum lugar dentro de si, para que ele aprenda, né, reaprenda a viver, né, para que ele seja um adulto forte, ou para as pessoas que sofrem isso no trabalho também, procurar fortalecer a sua autoestima, procurar fortalecer a autoconfiança, para que seja você, e falar sobre o que aconteceu, né? Sempre falar sobre o que aconteceu. Muitas vezes a pessoa não tem força para contar sobre o que acontece, então é importante que procure um profissional que vai escutar sem julgamento, que vai trazer essas questões à tona para que esse bullying, para que essa vítima que sofreu por tantos anos seja escutada, né? Seja trabalhada da melhor forma possível, né? Então fica aqui mais um vídeo para vocês sobre o bullying e as consequências dele. Se vocês tiverem alguma dúvida, me inscreve aqui no canal que eu respondo para vocês com o maior prazer. Um grande beijo!